Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que é feita frequentemente para mim. É possível ganhar massa magra, ou seja, músculo, com uma alimentação à base de plantas? Se é possível, o que é preciso para alcançar esse objetivo? Roda a vinheta e já voltamos com a resposta. Uma dieta baseada em plantas, ela pode ser muito benéfica para o ganho de massa muscular, desde que seja bem planejada e forneça os nutrientes necessários para o crescimento muscular. Muitos atletas de alto rendimento têm uma alimentação baseada em plantas e eles não tiveram prejuízo nenhum na sua performance, mas a grande diferença é que eles não estão se aventurando num novo modelo alimentar, buscando ajustes na tentativa e erro. Eles são muito bem assistidos por profissionais capacitados que fazem planos alimentares ajustados para a necessidade de cada um deles. Deixe-me citar alguns atletas que têm uma alimentação baseada em plantas ou também são denominados veganos e que eles não tiveram prejuízo algum no seu desempenho esportivo. Novak Djokovic. Ele é tenista e é o profissional que hoje se encontra como número 1 do ranking no mundo. Um baita de um tenista e eu considero talvez um dos melhores tenistas da história. Kyrie Irving. Ele é jogador de basquete da NBA e a NBA é a liga de basquete americana, talvez a mais competitiva do mundo, onde os jogadores são extremamente bem pagos, né, e para entrar ali não é fácil. E Kyrie Irving se destaca entre os jogadores então de basquete e tem uma alimentação à base de plantas. Patrick Baboumian, ele é halterofilista e hoje ele é detentor do título de homem mais forte do mundo, com uma alimentação à base de plantas. Ele até tem uma frase interessante dizendo que os animais mais fortes do mundo são vegetarianos. Aí ele cita o elefante, fala do rinoceronte, fala do hipopótamo e ele diz. A Alex Morgan, ela é jogadora de futebol e ela pertence à seleção feminina dos Estados Unidos. A seleção feminina é a seleção mais competitiva de futebol e Alex Morgan faz parte aí do elenco e tem uma alimentação à base de plantas. Carl Lewis, ele foi atleta olímpico, ele corria tanto velocidade quanto salto em distância e foi medalhista olímpico com uma alimentação à base de plantas. Uma tenista chamada Venus Williams, ela e a sua irmã Serena Williams, as duas, elas são talvez as duas maiores tenistas da história. Nós tivemos também lá atrás uma alemã que foi uma grande tenista, mas a Venus Williams é vegana e tem então um alto desempenho dentro de um esporte altamente competitivo. O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ele também tem uma alimentação à base de plantas e é um grande defensor, né, desse tipo de alimentação. Bernie Duplessis, fisiculturista, olha o tamanho dele e com uma alimentação à base de plantas. Biona Nguyen, ela é powerlift e hoje ela é a recordista mundial de agachamento cru com barra. Ou seja, dá para ser forte, né, tendo uma alimentação à base de plantas, seja homem, seja mulher. Fiona Oakes, ela é maratonista e é corredora de ultramaratona. E ultramaratona são as provas mais exaustivas e as provas que mais sobrecarregam o corpo do ser humano. E temos aí uma maratonista e ultramaratonista com alimentação à base de plantas. Deu para a gente perceber que nós temos grandes atletas que têm sua alimentação baseada em plantas e que isso não me impediu que eles se tornassem destaques nas modalidades que eles praticam, independente da modalidade. Então vamos ver uma descrição detalhada de um padrão de alimentação à base de plantas para ganho de massa muscular. E vamos começar falando a respeito de calorias e macronutrientes. Para ganhar massa muscular, é necessário consumir uma quantidade suficiente de calorias e proteínas. Muitas vezes, então, nós temos que aumentar a nossa ingestão. A ingestão calórica deve ser ligeiramente superior àquilo que nós gastamos diariamente para nossa manutenção. Ou seja, se eu gasto 1.500, tenho que comer pelo menos um pouquinho a mais de calorias, talvez 2.000 seja o suficiente. Agora, com relação à proteína, a ingestão de proteína ela deve ser em torno de 1,6 a 2,2 gramas para cada quilo de peso corporal por dia. E a necessidade proteica ela vai depender muito do estágio de treinamento que o indivíduo se encontra. Além disso, é importante nós consumirmos carboidratos suficientes para fornecer energia durante os treinos das atividades diárias.
Falando mais sobre proteína, as proteínas elas são importantes para a construção e reparação muscular. Alimentos vegetais ricos em proteínas incluem os feijões, lentilhas, ervilhas, o grão de bico, tofu, tempê, à base de soja, quinoa, amendoim, aveia, tremoço, muito consumido em Portugal, amêndoas, entre outros. É importante consumir uma variedade de fontes de proteína vegetal para obter todos os aminoácidos essenciais, aqueles que o nosso corpo não tem condições de produzir. E para que isso ocorra, a síntese muscular, nós precisamos então variar bastante nossas fontes proteicas. Eu sempre recomendo que em cada refeição seja adicionado pelo menos 2 fontes de proteína para atender a nossa necessidade. E não é excluído o uso de suplemento proteico. Em muitos casos, não é possível alcançar a necessidade proteica somente ingerindo os alimentos in natura, e isso não é uma particularidade da dieta à base de plantas. Nas dietas onívoras, para ganho de massa muscular, o whey protein geralmente está presente. O que precisamos considerar é que uma alimentação saudável muitas vezes se esbarra na limitação anatômica, onde nosso estômago tem uma capacidade limitada e se aumentamos aí a nossa necessidade proteica, nem sempre vamos conseguir ingerir tudo que precisamos através da alimentação e os suplementos serão importantes. Com relação a carboidratos, os carboidratos eles fornecem energia para o nosso corpo e para as nossas atividades diárias. Este é um nutriente que nós precisamos em maior quantidade na nossa alimentação diária. Do total das calorias que nós ingerimos num dia, 40 a 60% vem dos carboidratos. E boas fontes de carboidratos incluem as frutas, os grãos integrais, as raízes e também os tubérculos. E é sempre importante considerar que algumas pessoas não conseguem atingir a quantidade de ingestão de carboidrato suficiente para o ganho de massa muscular. E assim como a proteína, vai ser necessário fazer o consumo de um suplemento. Com relação às gorduras, as gorduras elas são importantes para a saúde geral e também para o ganho de massa muscular. Os alimentos que são fontes de gordura são aqueles alimentos mais concentrados em calorias e eles ajudam a atingir o valor calórico para o ganho de peso. Mas nem todo alimento fonte de gordura deve ser usado, pois muitos deles são ricos em gorduras saturadas, que geram o aumento do colesterol e um maior risco cardiovascular. E aí vamos citar algumas boas fontes de gordura. Nós temos as castanhas, temos as sementes como linhaça, chia, girassol, gergelim, temos frutas como o abacate, o coco e eu também considero o azeite de oliva uma boa fonte de gordura. Vamos falar um pouquinho sobre micronutrientes. Uma dieta à base de plantas para o ganho de massa muscular deve ser rica em micronutrientes. O ferro, o cálcio, o zinco e a vitamina B12. Isso daí são as fontes principais de micronutrientes que devemos dar atenção. E o ferro, ele é encontrado, por exemplo, nas lentilhas, é encontrado no tofu, vegetais verde escuro como espinafre, couve, brócolis, os feijões também são fontes de ferro, mas ninguém supera o gergelim, tanto o branco quanto o preto. Este é a melhor fonte de ferro que nós temos na natureza. Os mesmos alimentos fontes de ferro geralmente são bem concentrados em cálcio e se tornam excelentes fontes deste nutriente essencial para o ganho de massa muscular. O cálcio está envolvido com a contração da musculatura. Sementes de abóbora, semente de linhaça, castanha e grãos integrais são boas fontes de zinco. E a vitamina B12 é encontrada principalmente em alimentos fortificados, como leites vegetais, fortificados e também cereais fortificados. Mas eu sempre indico o uso de suplementos. Só para constar, a falta de vitamina B12 não é uma particularidade somente para aquelas pessoas que têm uma alimentação à base de planta. Muitos que comem carne, laticínios e ovos também apresentam carências desta vitamina e precisam fazer uma suplementação. A hidratação é algo extremamente importante. A hidratação adequada ela ajuda no bom funcionamento do organismo e a gente tem que lembrar que 83% do peso do músculo é formado por água. Então beba bastante água e inclua também alimentos que são alimentos que hidratam. E esses alimentos são frutas, verduras, mas devemos cuidar com o consumo do álcool, os alimentos condimentados e também os ricos em estimulante. Estes geram desidratação e prejudicam o ganho de massa magra. Mas não podemos encerrar o nosso vídeo sem mais 2 dicas importantes para lhe ajudar a construir músculo e o corpo dos seus sonhos.
Devemos trabalhar muito com relação ao controle do estresse. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é fundamental para o ser humano. Mas quando ele fica muito alto, ele acaba prejudicando o ganho de massa muscular, aumentando a possibilidade de ganhar gordura e acabar queimando músculos. Por isso, um bom controle emocional é fundamental para melhorar o seu ganho de massa magra. E para você gerir bem o seu emocional, você deve investir em boas noites de sono, um tratamento psicoterápico, uma alimentação sem uso de estimulantes e bons momentos de lazer, sem esquecer, obviamente, da espiritualidade. Agora vamos fechar falando a respeito do sono de qualidade. É impossível pensar em construir músculos sem investir na sua qualidade de sono. Durante o sono, você controla o nível de cortisol e também você vai aumentar o GH, que é o hormônio do crescimento, responsável pela reconstrução da musculatura mais forte. E é nesse horário que você também produz a testosterona, fundamental para o desenvolvimento muscular. E mais outras coisinhas, como a libido sexual, que vai ajudar muito também no controle do estresse. Deite cedo e evite comer muito próximo do horário de dormir. Para potencializar o seu ganho de massa muscular, invista no acompanhamento de um bom profissional de educação física para montar um treino de acordo com a sua necessidade e fazer as periodizações necessárias para não deixar seu corpo entrar numa zona de conforto. Lembre-se, seu nutricionista e o seu educador físico são os melhores amigos que você vai ter nesse processo para construir um corpo forte. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe também para que outras pessoas possam se informar a respeito desse assunto. Se inscreva em nosso canal e deixe aí uma sugestão de assunto nos comentários para a gravação dos próximos vídeos. Até mais! Tchau, tchau!